Olá a todos que nos assistem, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa nesse recesso parlamentar, finalzinho do ano de 2021, chegada de 2022. E na noite de hoje, com imenso prazer, eu recebo Cristiano Guenin. Cristiano, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Denis, boa noite a todos, prazer poder estar aqui participando desse programa, já virando o ano, né, esse ano de 2021, iniciando um 2022, um ano que a gente tem muitas perspectivas boas para acontecer, um ano que, se Deus quiser, a gente vai ficar livre de vez, né, dessa pandemia e retomar a vida com normalidade, mirando aí em coisas boas que a nossa população merece. Cristiano, a gente está nesse início de recesso parlamentar aí e eu queria fazer uma avaliação com você de como foi esse ano de 2021, né? Você que a gente pode chamar de um vereador já bastante experiente, já presidiu muita coisa, hoje preside a Comissão de Finanças e Orçamento, uma comissão difícil aqui na casa, com uma responsabilidade muito grande, votação do orçamento, votação do plano plurianual também, que aconteceu, né, esse ano. Como é que você avalia esse primeiro ano do seu mandato, né? E logo depois eu quero entender essa relação melhor, como é que você avalia essa relação Câmara Municipal e Executivo Municipal no ano de 2021. Denis, esse ano de 21 para mim foi até um ano muito produtivo do ponto de vista das comissões internas da casa, em que pela primeira vez eu presidi, né? Eu presido a Comissão de Finanças e Orçamento ao longo desses anos como vereador. Sempre participei da comissão, mas presidi-la de fato e de direito, né? Agora a gente pôde desenvolver um trabalho muito importante, um trabalho excepcional, e desde já que eu faço a menção aqui ao meu assessor técnico, o Dr. Jardel, onde nós pudemos analisar uma gama de projetos por parte do Poder Executivo, de alguns vereadores da casa, e inclusive muitos desses projetos do Executivo, nós tivemos oportunidade de corrigi-los, de sugerir mudanças para uma melhor adequação à realidade econômica do município. Eu posso dizer aqui, Denis, isso até surgiu em uma das nossas audiências públicas aqui na casa, quando se discutia o aumento salarial dos servidores públicos, que naquele momento o prefeito havia feito o anúncio. No entanto, a gente queria entender melhor de que forma que isso seria feito, né? Quais as áreas, as categorias abrangidas, os profissionais. E aqui o secretário dele de Recursos Humanos havia dito que ainda não tinha um impacto. Aí a gente logo ficou assustado, já havia né? Anunciado Exato. O plano. Ele já havia anunciado o aumento, mas não tinha ainda terminado o impacto financeiro disso tudo. E por que nos assustou? Porque a Comissão de Finanças e Orçamento, ela trabalha com o orçamento, né, do município, analisando o orçamento do município, a questão financeira, contábil, toda essa questão. E aquilo trouxe muita dúvida para a gente. A partir daquele momento, nós começamos uma verdadeira peregrinação atrás de informações. E aí, com muita tranquilidade, que eu ressalto o espírito republicano do governo, a Secretaria de Fazenda, todos os seus servidores sempre muito solícitos com a gente, a secretária, né? O ex-secretário Hugo, o Léo, a Juliana, enfim, até mando um abraço a eles, muito solícitos, e nós pudemos em muitos momentos construir junto toda essa benfeitoria, vamos dizer assim, que o prefeito demonstrou lá atrás e a gente pôde transformá-la em realidade. Então, assim, foi um ano muito importante, um ano de muito aprendizado e, como você disse, a Comissão de Finanças e Orçamento é uma comissão muito difícil. Muito importante. Né? Muito importante e difícil, porque ela não é uma comissão apenas temática, é uma comissão muito técnica e poucos são os pares da casa que têm assim, um conhecimento para poder estar ali. Eu fico muito feliz de ter tido esse reconhecimento por parte dos pares e a gente pretende dar seguimento ao trabalho, sempre atento às contas públicas, às finanças públicas, porque por mais que não apareça tanto, é ali que vai dizer se o atendimento vai ser realizado, se vai ser bem prestado. Tudo passa pelo orçamento, tudo passa pela questão financeira. A viabilidade se dá por ali, né, o Cristiano? A questão do
vai ser, não vai ser, a gente projeta, porque quando você trabalha com orçamento, você trabalha com projeção, né? Você projeta uma arrecadação, você projeta, estipula um gasto em cima disso, né? Um percentual. Tem até a base constitucional, mas você já foi também secretário de saúde e sabe disso, que na sua época você aplicava muito mais, como Exato. Outros secretários também fizeram, mas eu me recordo bem da sua gestão, você aplicou muito mais, era coisa de, precisava de 15%, aplicava-se 50%, muito mais que eu estou dizendo é 200% acima do normal. Sim. E mesmo assim, às vezes, não suporta, porque não é só o dinheiro, né? Envolve todo um sistema do funcionalismo em si, do mecanismo das licitações, dos entraves das empresas privadas entregarem os produtos. Então, isso as pessoas deveriam ser mais instruídas, né? O antigo senador Romário, quando estava no PSB, salvo engano, ele chegou a queria fazer um projeto de lei para que fosse implementado o direito constitucional nas escolas, Cristiano, exatamente com essa base. Esse projeto me chamou a atenção à época, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento do que deve ser, né? Você que é advogado, construir a base jurídica de um país para você poder levar isso para as pessoas não serem enganadas com falsas falácias que existem aí. Ele não fez porque não quis. Às vezes não é assim. Você mesmo está aqui agora dizendo que parabeniza a atitude né? E não tem isso. A gente consegue perceber isso em você, que você, teoricamente, dá para se dizer, o Cristiano é um vereador de oposição. Não, quando você tem que chegar ali e falar, olha, parabéns ao prefeito, atitude belíssima, já deveriam ter feito, não fizeram até agora, por quê? E se for para votar a favor, eu estou a favor. E não é com discurso de a favor, porque você é povo. Não, é a favor porque você analisou todo um contexto real e viu que é viável e é bom. Não é politiqueiro, como o dito popular. Toda essa questão que envolve oposição, situação, toda essa... Como é que eu vou te explicar? Esse manto, nessa névoa que existe de lado a lado, né? Se a oposição tem que ser contra, se a situação tem que ser a favor. Eu nunca gostei muito disso. Esses rótulos nunca me seduziram muito. Eu sempre fui muito firme nas minhas posições, mesmo quando estive ao lado de determinado governo, mesmo quando estive contra. Nunca tive problema de discordar do governo que fazia parte ou de concordar com o governo que eu não fazia parte, né? Até porque o nosso poder aqui, como você bem disse, constitucionalmente, né? Que as pessoas precisam entender. O poder legislativo ele é um poder completamente independente do executivo, do judiciário. Esses poderes, eles precisam trabalhar em harmonia, e é isso que a Constituição preza. A harmonia é independência. Independência é isso, é você ter tranquilidade na hora de votar, falar, enfim, é isso, não tem muito mais do que inventar, né? Realmente, do que falar. Nós estamos em 2021, né? Isso já ficou no passado, essas mesquinharias. Exatamente, essa base de dizer sou oposição, sou oposição. A pessoa já entrar nisso é muito pequeno. E a gente aprende, o Denis, a cada momento na vida pública a gente aprende. Eu estou indo para o meu 10º ano como vereador, né? Então, assim, a gente aprende. A gente está aprendendo. Claro que o Cristiano de hoje não é o mesmo Cristiano que entrou aqui há 10 anos atrás. É uma construção. E, por vezes, a gente vê muita coisa se repetindo. Por vezes eu vejo aqui debates, críticas, reclamações de muita coisa que eu via lá atrás no primeiro ano, sabe? Isso tem que mudar, isso tem que acabar. Não só crítica pela crítica, críticas políticas, como também alguns debates técnicos que você vê, já são 10 anos e a gente continua falando aqui sobre, por exemplo, uma agência reguladora das fiscalizações dos serviços públicos concedidos da cidade. Eu falo isso aqui, eu me recordo, tanto eu quanto o vereador Marcelo Verli à época, nós propomos individualmente, cada um no seu mandato, propomos sugestões para que o executivo criasse uma agência. E não foi feito, passou um governo, passou outro, está indo nesse governo atual, a gente ainda não... Eu entreguei isso ao prefeito Johnny, essa ideia, porque assim, você não consegue, do tamanho que Friburgo e hoje as concessões fazem parte da administração pública moderna, é impossível você gerir uma cidade sem ter pelo menos uma concessão.
né? Eu não conheço cidade que não tenha. É impossível de você conseguir manter a fiscalização em dia. Porque não é só você conceder o serviço, se vira aí e resolve. Não, o município tem que fiscalizar, para que não haja acomodação por parte da empresa em prestar o serviço público. Por mais que ela tenha um contrato, mas nesse contrato também tem obrigações para ela. E é o que a gente não vê acontecer na cidade. A gente vê aí uma empresa de ônibus que depois de toda essa confusão que aconteceu aí, né, não se fala mais, mas continua. Ônibus com problema, linhas atrasadas, tudo isso ainda continua. Na verdade, em relação ao trânsito, né, e ao transporte público, nada mudou, absolutamente não mudou nada mudou. Nada mudou. Ia se trocar a cor do ônibus, me refiro a Itapemirim, né? E logo depois a Itapemirim até confirmou aqui em CPI que só poderia vir a Friburgo se comprasse a FAOL. Quer dizer, o quadro não ia mudar nem de um jeito e nem do jeito que está agora. Na verdade, ia se trocar a propriedade, né? Tinha que ser a mesma garagem, o mesmo ônibus, os mesmos motoristas. E é isso, não tem mais o que fazer. Você vê aí a questão da iluminação pública, que já vai voltar a ter problemas, porque o contrato emergencial já está acabando. O município não consegue fazer uma licitação. Então, assim, toda essa parte de serviços públicos concedidos, precisa ter uma agência fiscalizando o tempo integral. O município não dá conta disso. A subsecretaria de serviço concedido hoje, ela é uma subsecretaria de uma pessoa só. É um advogado que responde por ela. Como é que ele vai dar conta disso tudo? Eu sugeri ao prefeito, faz uma reforma administrativa, retome algumas áreas, Fundação Municipal de Saúde, que eu falo sempre isso aqui, para a gente amenizar essa questão de insumos, medicamentos, materiais médicos. Dar celeridade às licitações, enfim, ainda tem muito que avançar, né? A gente espera que agora, nesse ano que se inicia, o governo entra com o orçamento que ele planejou, que ano passado ele ainda executou do governo anterior, né? Agora 22 já é o orçamento dele, né? E a gente torce para que consiga avançar e a cidade tem a ganhar com isso. Cristiano, em relação a subsecretaria de serviços concedidos, ainda é o advogado Nader, não? Não. Trocou? Não, trocou. É outro profissional que está lá, não me recordo. Mas durante dois governos, se eu não me engano, foi o mesmo profissional, que é o caso que você está dizendo, realmente. Exato. Secretaria de um profissional que também era advogado, sim, que não tem o que fazer, na verdade, né? Não consegue, não tem como gerir isso. Em relação a essa situação de empresa que nós estamos falando aqui, a gente viu muito o governo municipal anunciar que não ia conversar com empresários, que não conversaria, que não sentaria para dialogar, e a gente viu agora aí uma grande parceria com a CDL, uma grande parceria com esse Natal na Rua aí, com várias empresas participando, a licitação dando deserta dos enfeites de Natal, no valor de R$650 mil. O anúncio era que a prefeitura faria o Natal de luz em Nova Friburgo. Como você julga esse contexto desse trabalho do executivo com relação aos empresários da cidade e com relação a esse contexto de parecer que às vezes se sonha muito mais do que se pode alcançar? Denis, essa questão do início do governo, ele falou aos quatro cantos, né? O prefeito falou aos quatro cantos que não conversava com empresário e tal, que todo mundo era suspeito, né, para ele, né? Tremendo uma bobagem. Isso é um discurso vazio de campanha que tem que ficar na campanha dele, acabou. Agora ele é o prefeito, ele tem que governar a cidade para todos. E ele precisa conversar com os empresários, sim. O empresariado é peça importante no desenvolvimento da cidade. Sem empresariado, você não tem aí a geração de emprego que a cidade precisa, o desenvolvimento que a cidade precisa. Então eu acho que tenho certeza, isso aí ele aprendeu logo no início aí, né? A pessoa que se propõe a governar, ele tem que entender que ele está ali a serviço de todos. Ele tem que abrir o diálogo com todos, né? Você citou bem, não conseguiram exaurir uma licitação. Aí veio o empresariado, através da sua entidade organizacional, e fez a ornamentação, né? Foi uma coisa linda na cidade, e deu a sua contribuição. Se tivesse o perfil, se esse grupo de empresários tivesse um perfil revanchista, do ponto de vista, né, político,
não faria isso, deixaria a cidade sem nenhum tipo de ornamentação, cidade natal, cidade feia, né? Sem, né? Feia no que eu digo, sem uma ornamentação, né? Sem aquele clima natalino. Mas não, eles mostraram exatamente para o prefeito ao contrário. A gente está aqui. O que a gente quer é só se desenvolver. E é isso, o caminho é esse, é conversar com todo mundo. Mas isso aí eu acho que já está superado, isso foi um momento... Até porque, Denis, você só conhece a fundo uma situação quando você vivencia aquela situação. Com certeza. Ouvir dizer, falar pelo outro, isso não serve. Entendeu? Quando você vivencia, você está ali, aí você tem autonomia para falar sobre aquilo ali. Falar porque o outro falou, porque o outro viu, porque eu fiquei sabendo, isso não existe. E ele está vendo como governar uma cidade difícil. Não era tão simples governar a cidade enquanto ele era vereador aqui na Câmara Municipal. Ele está vendo que não é assim, é difícil, mas dá para fazer. Ele está conseguindo avançar em algumas áreas. Mas para isso, a vivência do dia a dia vai fazer com que ele fique grande e consiga dar resultado que a população espera. Mas sempre com os pés no chão, que isso é importante. A soberba não pode ultrapassar os limites ali do... né? Porque a soberba precede a queda. O chamado mosca azul, né? Foi picado e acontece algumas coisas muito ruins. A gente já viu muito esse filme. Isso, exatamente. Cristiano, o pacotão e a reforma que foi votada no dia 14, explica pra gente o seu posicionamento em relação a isso. Completamente favorável, né? Votei favorável, dei parecer em todos os projetos ali, consertamos algumas questões, né? A questão das férias, sobretudo, que o município, férias do pessoal da educação... Havia reduzido ali, tinha uma cláusula reduzida. Já é um direito que já está aí há tanto tempo consagrado aos professores, né? E ao pessoal da educação em si, né? Eles queriam colocar para 30, eu falei, não vai ser 30, já é direito adquirido, se o executivo acha que não está bom, que vai invalidar isso na justiça, e não através de um projeto de lei. Aí eu tive a oportunidade, assim que chegou, já fiz a emenda, gerou muitos debates, tudo, mas a gente conseguiu manter. Tirando isso, foi um avanço. A gente trabalhou muito na comissão de orçamento para poder fazer todas as adequações, né, da legislação. O município apresentou os impactos financeiros, coisa que lá atrás a gente cobrava, como eu disse aqui no início da entrevista, apresentou. E em todos os projetos, Denis, eu fiz questão de mencionar que o município ele envia esforços para fazer a arrecadação do município ser autossuficiente para poder não colocar em risco esse aumento, porque não foi um aumento conservador. Foi um aumento muito acima daquilo que a própria equipe de governo dele sugeriu. E ele bancou esse aumento. Então, assim, torço muito que a gente não tenha problemas futuros com os servidores em termos de pagamento de salário, né? Até porque, como eu digo, a prefeitura não tem um pé de dinheiro ali dentro. É tudo planejado. Você vai gastar 1.000 aqui, mas você vai arrecadar daqui. Então essa arrecadação com esse gasto tem que andar alinhado. Você não pode gastar mais do que arrecada, isso é óbvio, né? E a gente torce muito para que o município consiga efetivar aí as arrecadações, a população consiga quitar os seus impostos. E aí a gente criou aqui na casa a Comissão de Revisão do Código Tributário, exatamente também vai ao encontro de favorecer a arrecadação do município, porque tinha alguns impostos, algumas taxas de tributos ali absurdas que a pessoa acabava não pagando e o município não recebia. Então aquilo ficava em níveis estratosféricos, a dívida ativa é sempre alta. Então, quando você consegue fazer um valor mais justo, o cidadão paga, o município arrecada e investe o dinheiro. O dinheiro circula. Então, assim, tem tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo. E os nossos servidores públicos merecem demais, há muitos anos, sem nenhum tipo de correção salarial, de reajuste. E eu torço muito para que o governo consiga honrar os compromissos e que a gente possa ter aí anos de tranquilidade para essa categoria que vem sofrendo há muito tempo aí, cada hora com um problema diferente. Não, com certeza, Cristiano. A gente conhece o funcionalismo de Friburgo, tem muita gente boa, né, tocando essa cidade aí, muita gente bacana. A prefeitura é o maior empregador da cidade, né? Não é só falar do funcionalismo, né?
Então você vê que está injetando dinheiro na economia da cidade. Isso é importantíssimo. Com certeza, aumentando a renda per capita aí do friburguense. Exatamente. Né? Muito bacana. Cristiano, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Eu queria que você ficasse à vontade para falar com o pessoal aí de casa, desejar um feliz fim de ano, se despedir. Eu agradeço, Denis, mais uma vez a oportunidade, dizer que em 2022 nós vamos estar mais uma vez aí lutando aí pelas melhorias da cidade, pelas pautas positivas, aquilo que faz a cidade avançar, né? Gastar energia com coisa que faz a cidade evoluir. Esse é um lema que eu tenho tido no meu mandato. Eu não fico gastando energia com coisas que não vão a lugar algum. E eu tenho certeza que a cidade vai ter aí muitos anos aí pela frente de enfrentar desafios, mas acima de tudo com muita força do seu povo. Cada vez mais é um povo que demonstra que sabe dar a volta por cima, e apesar de a gente ainda não estar vivendo uma plenitude aí, sobretudo na área da saúde, que ainda tem que melhorar muito, a coisa não está bem, mas eu tenho certeza que os próximos anos aí serão importante nessa retomada desse crescimento da cidade, do turismo, com a volta da normalidade, e desejar a todos vocês aí um excelente final de ano, boas festas, e que tenham muita saúde, e que Papai do Céu abençoe a família de cada cidadão friburguense. Cristiano, obrigado pela sua participação aqui conosco. A você de casa também, meu muito obrigado pela sua companhia, sua audiência, seu carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.